Olá, queridos, graça e paz de Jesus, o nosso Senhor, a todos. Como fazer para mostrar o plano de salvação para uma pessoa que eu estou evangelizando? Existem vários métodos para isso. Posso utilizar simplesmente um folheto, lendo o folheto evangelístico com essa pessoa. Eu posso utilizar a mensagem ilustrada, esse cartãozinho aqui que a gente aprendeu no nosso curso de evangelismo em março desse ano. Posso utilizar o cubo evangelístico, é uma maneira bem criativa de apresentar o plano de salvação para alguém. Mas se eu não tiver nenhum desses materiais, se eu não tiver nenhuma dessas ferramentas em mãos, como eu faço para falar de Jesus para alguém, para mostrar o plano de salvação para alguém? Bom, eu posso simplesmente usar textos bíblicos. Eu posso fazer isso lendo na minha Bíblia ou posso falar isso decorado, se eu tiver memorizado esses versículos. Bom, eu quero relembrar com você um método que nós aprendemos também em março, que é o caminho romano, que consiste em utilizar versículos da carta de Paulo aos Romanos para mostrar o plano de salvação a alguém. O primeiro versículo que você deve mostrar é Romanos 3:23, que mostra a condição do homem sem Cristo. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado traz separação entre o homem e Deus. Em seguida, mostre Romanos 6:23, a parte A do versículo, que diz assim: o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência do pecado na vida do ser humano é a morte. E morte na Bíblia é separação eterna de Deus em dor e sofrimento. O terceiro versículo que você deve mostrar é Romanos capítulo 5, versículo 8, que nos fala do amor de Deus por nós. O texto diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Depois, cite Romanos capítulo 6, verso 23, a parte B do versículo, que diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esses dois versículos nos mostram como Deus nos ama e o que Ele fez para resolver o problema da separação entre nós e Ele, para nos dar a vida eterna. Ele nos entregou, Ele nos deu Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar para nos trazer a salvação. Em seguida, cite Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, que vão falar da necessidade de decisão que a pessoa precisa tomar ao lado de Cristo. A necessidade que a pessoa tem de crer em Jesus como Senhor e Salvador para poder receber a salvação que vem de Deus. Em Romanos 10, 9 e 10, o texto diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Para terminar, você deve citar Romanos capítulo 10, verso 13, que nos mostra da segurança de salvação daquele que realmente crê em Jesus como Senhor e Salvador. O texto diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eis aí então um método simples, utilizando textos bíblicos da carta de Paulo aos Romanos, para você mostrar o plano de salvação a alguém que você esteja evangelizando. Que Deus te abençoe e te use. A minha oração é que através de você muitas pessoas possam ouvir o Evangelho e crer em Jesus como Senhor e Salvador.